Meu irmão, minha irmã, boa noite. Que a paz de Jesus esteja no teu coração e o amor de Maria também. Vamos meditar o Evangelho dessa terça-feira, dia 2 de março, onde nós celebramos a segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e os seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos homens. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e no braço, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre. Todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho de hoje é muito bonito e muito interessante para nós. Ele quer mostrar para nós que nós devemos ser testemunhas e sermos pessoas humildes. Jesus hoje, no seu discurso, aí ele está no templo, antes dele morrer, já ele entra em Jerusalém, e aí ele discursa para os discípulos e para a multidão. E hoje ele foca na imagem dos mestres da lei e dos fariseus, que eram pessoas que entendiam da palavra de Deus de cabo a rabo, dizendo assim, no linguajar cultural nosso, né? De ponta a ponta eles entendiam a palavra de Deus e entendiam as leis de Moisés. Eram 633 leis. E aí eles falavam com maestria. Mas aí é um detalhe. Eles não praticavam aquilo que pregavam. E aí por isso que Jesus fala bem claramente para os discípulos e fala para nós hoje. Cuidado com essa gente que fala com os lábios bonito, mas não vive. É somente da boca para fora. E também nós devemos ter cuidado, meu irmão e minha irmã, com nós mesmos. Muitas vezes pregamos bonito, falamos do Evangelho, falamos do amor, da palavra de Deus, e não vivemos. Somos hipócritas, somos falsos. Mas nós não devemos nunca esquecer que o verdadeiro evangelho é aquele que é vivido. Por quê? As pessoas vão olhar para nós e vão ver o nosso testemunho. Se é autêntico, nós vamos conseguir convencer. Se não é autêntico, nós não conseguiríamos convencer. As pessoas irão afastar. Existe uma velha frase que eu amo, que é o quê? As palavras comovem, os testemunhos arrastam. Ou seja, a palavra pode comover, mas o testemunho é que vai arrastar as pessoas. E nós devemos ser esse testemunho
por onde nós passarmos, na nossa casa, a você, pai e mãe, tem que ser testemunho de amor, de diálogo, de perdão, de compreensão, no trabalho, na igreja, por onde nós passarmos. E aí, lembrando da palavra, da frase de São Francisco, que fala: falar às vezes, testemunhar sempre. Ou seja, o nosso evangelho, nós temos que testemunhar muito mais do que falar. Então, por isso que nós devemos ter cuidado para que não sejamos como os doutores da lei e os fariseus, né? E por isso que Jesus chama a atenção. Por isso que eu ia falar: deveis observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, né? Eles pregavam totalmente o contrário. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem um só dedo. Aí nós devemos ter cuidado. Muitas vezes, e acontece dentro da própria igreja, cria regras, cria situações, né? Existem até grupos na igreja que cria situações, muitas vezes até um tradicionalismo pesado, que as pessoas nem sequer são capazes de carregar, e colocam no ombro do outro. E aí nós devemos ter cuidado com isso. Às vezes inventar regra, inventar modas dentro da igreja, na própria vida. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? E aí Jesus continua: fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, né? Os fariseus gostavam disso, doutores da lei. Gostavam de se aparecer, vestir bonito, com aquele meio faixas, para dizer que eram pessoas santas. E a gente tem cuidado com isso. Existem pessoas que na igreja, por fora, aquela santidade, mãozinhas postas, roupinha assim, roupinha ali, mas muitas vezes por dentro não é assim. Existem pessoas que vai na missa todo dia da semana, ou então agora na pandemia assiste missa dia e noite, dia e noite, dia e noite, reza terço, reza terço, reza terço, reza terço, mas não é testemunho verdadeiro da palavra de Deus. Fica julgando o outro, fazendo mal ao outro. Isso é ser um verdadeiro fariseu. Isso é ser um verdadeiro mestre da lei. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Não podemos viver um evangelho de aparência, de máscara. Não podemos. Temos que viver um evangelho autêntico. E aí por isso que Jesus vai dizer no final para nós. Vai dizer o quê? Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nós devemos servir. E nós nascemos e viemos neste mundo para servir ao próximo, e não para ser servido, não para aparecer. Então por isso que nós devemos ter muito, mas muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com aquilo que nós estamos pregando, ou seja, o evangelho que é a nossa vida, com a nossa vida, e com aquilo que falamos também. E aí Jesus vai dizer mais ainda: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Possamos viver a humildade, é isso que ele nos chama, a humildade, de sermos humildes, de sermos necessitados da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Então por isso, meu irmão, minha irmã, que possamos olhar para dentro do nosso coração e ver o que eu preciso mudar. Para quê? Para que o evangelho que eu pregue com meus lábios seja também um espelho da minha alma. E o que eu preciso fazer para que eu seja mais servo e mais humilde. A gente tem que ter cuidado
para que o nosso ego não fale mais do que o próprio Cristo. Muitas vezes a gente quer se aparecer mais que o próprio Cristo, e não pode ser assim. Quem tem que aparecer é Ele, e não nós. Então que possamos refletir nessa noite. Amém? Peçamos à Virgem Mãe nessa noite, meu irmão, minha irmã, que interceda a Deus por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a São Bento proteção contra o inimigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselha as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Peçamos ao Santo Anjo, para que venha nessa noite nos guardar, nos abençoar. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Que Deus abençoe. Te dê uma ótima noite de sono. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós, por intercessão da Virgem Mãe, Nossa Senhora Aparecida e de São Bento, as bênçãos de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até amanhã.